E aí, amigos, tudo bom? A gente vai continuar aqui na sala de sucessão ecológica, parte 2, a analisar um pouco mais aprofundado esse processo. Então, de acordo com a última aula, a gente sabe que aqui na rocha nua, os seres que vão estar se fixando são os seres pioneiros. Isso é importante lembrar. Inicialmente quem? Líquens, cianobactérias. Musgos são as briófitas, e também podem colonizar essa região aqui e estabelecer a primeira comunidade, caracterizando assim uma sucessão primária. Perceba também que aqui a gente tem a rocha matriz, que é a rocha inicial que formou esse ambiente preparado agora para a primeira colonização. Como a gente pode perceber ao longo das etapas, a vegetação está aumentando o seu porte, correto? Se a vegetação aumenta o seu porte, consequentemente, a taxa fotossintética desse lugar vai aumentar. A taxa fotossintética de um sistema, o total da fotossíntese de um sistema, a gente vai chamar de ppb. O que é ppb? Como a gente viu no site, ppb é produção primária bruta. Então, à medida que a sucessão ecológica vai acontecendo, à medida que a biomassa vai mudando e aumentando, como a gente pode perceber aqui no vídeo, na imagem, melhor dizendo, a produção primária bruta vai aumentando, porque a gente tem maior biomassa de vegetais. Então aqui, nesse primeiro estágio, a gente vai chamar de êxese. O que é a êxese? A êxese é o estado inicial da sucessão ecológica. Após a êxese, a gente vai ter as comunidades serais, que a gente pode chamar de séries. Então, a primeira série aqui, depois outra, que eu vou chamar de S2, depois outra, que eu vou chamar de S3, e aqui no final, na verdade eu não vou chamar de série. Aqui no final, eu vou chamar de clímax. Então, vamos repetir aqui. Êxese é a comunidade inicial, primeira colonização. Então, essa vai ser a êxese. Os estágios intermediários da êxese até o fim do crescimento do ecossistema, repara que eu falei fim do crescimento do ecossistema, não quero dizer que o ecossistema acabou, ele só não vai crescer mais. A gente vai chamar cada estágio intermediário desse de comunidades serais ou séries. E o final eu vou chamar de clímax. E qual é a definição correta de clímax? O clímax é atingido quando a biomassa do ecossistema não pode crescer mais. Então ele não é estático, na verdade ele é muito dinâmico. As espécies trocam, algumas morrem, outras aparecem no lugar. Mas o que importa é que no clímax a biomassa não pode crescer. Muito bem. Então o primeiro ponto importante foi perceber que a produção primária bruta, ou seja, o total de fotossíntese vai crescendo à medida que a sucessão se encaminha para o clímax. Junto com isso, se eu tenho aqui, nesse estágio de série 1, uma maior produção de fotossíntese, consequentemente a cadeia alimentar também aumenta. E numa cadeia alimentar a gente vai encontrar também quem? Além dos produtores, que são aqui os vegetais, a gente vai encontrar os consumidores. Então, se eu tenho mais fotossíntese, será que a cadeia alimentar pode aumentar? A resposta é sim. A cadeia alimentar aumenta. Então, se eu tenho mais produtores, eu também vou ter mais consumidores. E como o nome diz, os consumidores consomem. O que é esse consumo? Esse consumo, gente, ele se equivale à taxa total de respiração celular. E lembre-se que a respiração celular é um processo inverso à fotossíntese, ou seja, a fotossíntese supre a respiração celular e a respiração celular, por sua vez, também supre a fotossíntese, porque o reagente da fotossíntese é produto da respiração celular e vice-versa. Então, o reagente de um é produto do outro, tá? Então, são processos que se alimentam. Bom, então, é importante lembrar que a biomassa vai aumentando à medida que o ecossistema vai desenvolvendo para o clímax. Biomassa, junto com essa biomassa, os produtores aumentam. Por isso que a produção primária bruta vai aumentar. Porém, junto com esse aumento dos produtores,
também ocorre o aumento dos consumidores. Por isso que o consumo aumenta junto. E aí, como é que a gente vai determinar se um ecossistema chegou no tal do clímax? Bom, para fazer isso a gente tem que lembrar do que é PPL, que é a produção primária líquida. E essa PPL é definida por produção primária bruta menos consumo. Ou seja, o total de fotossíntese feito pelo sistema, feito pelo ecossistema, menos o total de respiração celular do ecossistema. Enquanto a PPL der maior que zero, isso quer dizer que está sobrando produção bruta, ou seja, está sobrando taxa fotossintética. Enquanto o PPL for maior que zero, o ecossistema pode crescer, ou seja, ele não atingiu ainda quem? O seu clímax. Agora, quando o PPL der aproximadamente zero, isso quer dizer que o total de fotossíntese se igualou ao total de respiração celular. Então não está sobrando fotossíntese. Se não está sobrando fotossíntese, o ecossistema atingiu o seu clímax. Então o clímax ele é atingido quando o PPL tende a zero. Agora cuidado com outra coisa. Cuidado com o quê? As questões podem colocar uma razão. Vou até botar aqui embaixo. Ó. Se a questão colocar assim, no clímax, qual vai ser o resultado da razão? PPB sobre consumo. Como no clímax PPB é aproximadamente igual ao consumo, se eu tenho um quociente onde o numerador é praticamente igual ao denominador, isso vai dar um resultado aproximadamente 1. Então, muito cuidado se a questão botar um quociente ou se ela levar em consideração essa subtração. Foi o que foi, meus amigos. Beleza, bons estudos e vamos ver o próximo vídeo.